Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, viu? Eu sou a professora Cristiane, estou aqui para o nosso movimento Aprender Mais. Estão prontos, quartos anos? Então, hoje nós vamos fazer a aula 18. Peguem aí o material de vocês, o Emai Ler e Escrever, essa capa aqui, ó, né? Esse livro, nós vamos começar a nossa aula. Lá na página 81 e 82 que nós vamos realizar hoje. Então, abram na página 81 para nós começarmos. Esta página aqui, ó. Sequência 14, atividade... 14 não, 15, desculpa. Sequência 15, atividade 15.1. O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre massa, unidade de medida. O que mede uma massa? Que é isso, gente? O peso, né? O peso das pessoas, o peso de objetos, tá? E nós podemos utilizar, assim, um instrumento para medir. Qual é o instrumento que nós usamos para medir o peso? A balança, exatamente. Tem a balança que nós medimos o peso das pessoas, tem balança que nós medimos o peso de objetos, né, como de supermercados, produtos de supermercado que nós compramos. Tem balança de cozinha, que nós usamos para medir as coisas que nós vamos fazer numa receita, não é mesmo? Então, tem vários tipos de balança, tá? Nós podemos também estimar o peso. O que é isso, estimar o peso? Um peso estimado. Nós podemos observar aquilo que nós achamos o peso de uma pessoa ou de um produto e falar mais ou menos qual é aquele peso. Então, esse não é certo. O peso estimado não é o peso certinho, tá? O peso certo nós medimos com a balança, tá bom? Então, olha qual a atividade de hoje que nós temos que fazer, ó. Junto com mais 5 colegas, preencha o quadro abaixo com informações sobre o peso de cada criança. Se nós estivéssemos na escola, nós iríamos juntar grupinhos de crianças e realizar essa atividade. Mas nós não estamos, então nós vamos fazer em casa. Então, vocês vão imaginar aí você e mais 5 crianças, ou então, se vocês quiserem, podem colocar o papai, a mamãe, os irmãos, a avó, aí o nome deles, tá bom? De quem estiver aí em casa com vocês. Tá joia? Eu vou colocar aqui de algumas crianças. Se vocês não tiverem ninguém para colocar, papai, mamãe, aí não dá para fazer agora com a mamãe, faça junto comigo com os nomes que eu coloquei aqui. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, faça uma estimativa e depois verifique o peso correto usando uma balança. Se você tiver aí na sua casa uma balança, você pode usar. Se você não tiver, não tem problema. Mesmo assim, você vai fazer a atividade junto comigo aqui, respondendo como eu vou fazer, ok? Então, a primeira criança que vai ser aqui vai ser o seu nome. Então, você vai colocar aí o seu nome e você vai pensar quanto você pesa. Então, aí você vai colocar aqui, nesse aqui, ó, estimativa do peso, tá? Quanto você pesa? Aproximadamente, quanto você acha? E aqui, se você tiver a balança, você vai pesar certinho e ver quanto você pesa aí, tá? Vai medir o seu peso. Se você não tiver, você pode deixar aí esse pedacinho em branco. E quando você for a uma farmácia que tem uma balança, você pode pesar e colocar aí. Tá joia? Então, vamos lá, que nós vamos preencher os outros aqui, ó. Tá? 5 que tem aqui. O seu e mais 5, tá bom, crianças? Então, eu convidei para participar aqui dessa atividade, eu convidei o Pedro. O Pedro, coloquem o nome do Pedro assim, ó, aqui, igual o meu, debaixo do seu, tá bom? Quanto vocês acham que pesa o Pedro? Eu perguntei aqui para algumas crianças que estavam junto comigo e eles falaram que o Pedro,
Eles achavam que o Pedro pesava 25 quilos, tá? E aí, nós usamos a balança e observamos que o Pedro pesa 28 quilos, tá? Então, eles chegaram próximo aqui, as crianças, 25? Sim, né? Eles chegaram, foi só 3 quilos de diferença, né? Tá. Aí nós fomos e convidamos outra criança, o Daniel. O Daniel, coloquem o nome dele aqui, ó. Isso. Eles estimaram, as crianças estimaram que ele pesasse 20 quilos, porque ele era menorzinho, então aí acharam que pesava 20 quilos. Nós pesamos com a balança, usamos a balança e vimos que ele está pesando 23 quilos. Depois nós convidamos também o Rafael. O Rafael é grande já, ó, bem maior que os outros. Então, coloquem o nome dele aí. Isso, Rafael. Aí as crianças estimaram que ele pesasse 48 quilos. Quando nós pesamos, usamos a balança, nós observamos que ele já cresceu, né? E está pesando 56 quilos. Tá? Aí vamos lá, nós convidamos também o Felipe para fazer parte dessa pesquisa aqui, ó. Coloquem o nome do Felipe aí. E as crianças estimaram que ele pesasse 36 quilos. Nós colocamos o Felipe na balança e observamos que ele está pesando 48 quilos. Tá? Também já cresceu, né? E convidamos também a Gabriele para fazer parte dessa atividade. Escrevam o nome da Gabriele aí. Isso. As crianças aqui estimaram que ela pesasse 35 quilos. Nós colocamos a Gabriele na balança e observamos que ela pesa 41 quilos. Então, olha só, crianças. Eles se aproximaram, a estimativa se aproximou do peso real? Sim, não fugiu muito, não é? Teve algum aqui que eles estimaram mais do que a pessoa pesava? Não, né? Eles sempre estimaram menos. Poderia acontecer deles terem estimado mais? Sim, poderia. Não tem problema nenhum se eles falassem que o Pedro pesava 30 quilos e ele pesasse 28, não é? Também estaria próximo, não é mesmo? Então, vamos lá para a questão A, ó. As estimativas que vocês fizeram se aproximaram dos valores obtidos na balança? Esses daqui, sim, se aproximaram, né? Vocês podem fazer aí com a família de vocês e ver se aproximam ou não, tá bom? Então, vamos registrar aqui. Sim, se aproximaram. B. Que unidade de medida foi utilizada para medir a massa de cada aluno? O que nós usamos? O quilogramas ou a gramas? Quilogramas, não foi? Ó, então, a unidade de medida utilizada foi quilogramas. Nós não usamos gramas, nós usamos quilogramas. É mesmo? Vamos continuar, olha só, a próxima página aí de vocês, ó, atividade 15.2. Vamos continuar com medida de massa, tá? Do peso. Ó. Agora, vamos analisar a massa, o peso de alguns produtos de supermercado a partir de embalagens que você tem em mãos. Inicialmente, faça estimativas das massas dos produtos e depois compare com a estimativa com a massa descrita na embalagem de cada um. Registre os dados no quadro. Então, vocês podem fazer assim, crianças. Vocês vão aí, procurem alguns produtos de supermercado e vão olhar na embalagem. Antes de olhar, você vai fazer a estimativa de quanto pesa, tá? E você vai colocar o nome do produto. Eu coloquei aqui alguns que eu encontrei aqui na minha casa. Então, vocês vão colocar o que vocês tiverem aí. Se não quiser fazer assim, pode fazer igual o meu.
tá bom? Então, olha, eu procurei o molho de tomate. Então, no molho de tomate, sabe aquele de sachêzinho? Isso. Quanto vocês acham que ele pesa? Qual foi a estimativa? Eu pensei aqui na minha casa e aí eu coloquei e imaginei que ele pesasse 300 gramas, né? Porque gramas é menos de 1 quilo, né? Então, eu imaginei que ele não era muito pesado, que ele pesasse 300 gramas. Aí eu fui observar. Então, peguei a embalagem, né, para ver. A farinha também, ó, peguei a farinha de trigo. E eu imaginei que a farinha de trigo pesasse 400 gramas. Coloquei aqui. Depois o arroz. O arroz, um saquinho de arroz. Eu fui lá e fiz a estimativa de quanto mais ou menos pesava. Coloquei 5 quilos. O que vocês acham? Depois o milho, a latinha de milho. Sabe aquela latinha de milho? Aquela lá. Então, aí eu pensei quanto pesaria aquela latinha. E coloquei aqui 50 gramas, porque eu achei que era leve, tá? O café, aquele pacote de café, eu imaginei que ele pesasse 120 gramas, tá? E também a pipoca, o saquinho de pipoca. Então, vamos ver. Eu pensei que o saquinho de pipoca tinha 1 quilo, tá? 1 quilo de pipoca. Aí eu tive que observar agora que a medida da massa registrada na embalagem do produto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar lá um molho de tomate na minha casa e ver se eu cheguei perto ou se eu acertei aqui a estimativa. Tá joia? Então, eu fui lá e procurei. Olha aqui, esse molho de tomate aqui. E eu observei que ele tinha 345 gramas. Então, ó, aí eu coloquei aqui, 345 gramas. Até que eu cheguei perto, né, gente? Acertei aí, não foi muito longe, não. Cheguei no 300, ó, 45 gramas, né? Agora, a farinha de trigo. Eu falei que a farinha de trigo tinha 400 gramas. Aí eu fui lá ver, né? Fui procurar a farinha de trigo, ó. E a farinha de trigo tinha 1 quilo, gente. Essa eu errei bastante, né? Foi longe essa. E o arroz? Aí eu fui lá ver o saquinho de arroz, quantos quilos tinha no saquinho de arroz. E eu observei que eu acertei certinho, ó, 5 quilos, gente. Certinho esse, não é mesmo? Aí, uma latinha de milho. Fui procurar a latinha de milho, que eu falei que tinha 50 gramas. Aí, peguei a latinha de milho e vi que tinha 170 gramas, gente. Foi longe essa, hein? 170 gramas. Aí, peguei um saquinho de café. No saquinho de café, eu falei que tinha 120 gramas. Aí, eu fui observar que tem 500 gramas, ó. 500 gramas. Foi longe esse, né? E a pipoca? Eu falei que tinha 1 quilo na pipoca. Aí eu fui observar que tinha 500 gramas, tá? Então, esse aqui eu passei, né? Fui a mais. Então, olha só, crianças, vocês podem fazer aí com as coisas que vocês estiverem aí perto de vocês, que vocês estiverem em casa, tá bom? Vocês podem colocar o produto aqui, a estimativa, e depois olhar realmente qual é o peso dele. Se vocês não tiverem, podem fazer igual a professora fez. Tá joia? Então tá, vamos na 2, ó. Responda as questões. A. As estimativas se aproximaram dos valores apresentados nas embalagens? Sim, né? Se aproximaram. Em alguns produtos se aproximaram, outros até acertaram, né? Olha, aqui dos 5 quilos, eu acertei. Só que 5 quilos, né, gente? Só esse mesmo. Ah, mas eu me aproximei aqui do molho de tomate, não é? Então, foi mais ou menos. Sim, alguns se aproximaram, outros até acertaram. E aqui, quais unidades de medida foram utilizadas? O que nós usamos aqui? Diferente da atividade anterior, que nós usamos só quilogramas, nesse aqui nós usamos quilogramas e gramas, ó. Porque aqui no arroz, ó, tem quilogramas.
né? Na farinha tem quilogramas e nos outros gramas, não é mesmo? Então vamos escrever, foram utilizados quilogramas e gramas, ok? Então vamos lá. Assim terminamos a nossa atividade de hoje. Olha que beleza, não é mesmo? Então, crianças, fiquem com Deus. Amanhã eu estarei de volta para mais uma aula do Movimento Aprender Mais. Não faltem, fiquem com Deus. Um grande beijo.